Saudações, queridos estudantes. Como é que vocês estão? Bom, esperamos que todos estejam bem. Como todos sabem, nós somos os residentes, né? E hoje o nosso tema da nossa aula é difração e princípio de Huygens. A gente sabe, né, que nas últimas aulas a gente teve essa minha avaliação, mas agora a gente vai dar continuidade no nosso assunto. Pode passar o slide. Bom, o que seria difração? Vamos imaginar aqui uma situação. Vamos imaginar que a gente está perto de uma entrada de uma sala, onde tem duas pessoas que se encontram conversando. Mesmo sem a gente conseguir ver, é possível escutar a conversa delas. E aí a gente faz a seguinte pergunta: como é que isso acontece? Parece uma pergunta um pouco óbvia, né? Porque a gente não conseguiria escutar alguém conversando atrás da porta. Mas há um princípio físico fundamental na explicação desse tipo de fenômeno. Pode passar. Bom, desde já, quando a gente está escutando alguém atrás da porta e a porta não está totalmente fechada, a porta está encostada, a gente vai ter que a entrada da sala pode ser considerada uma fenda, né? A porta vai ser considerada uma fenda, por onde as ondas sonoras irão passar. Contudo, ao atravessar essa porta, as vibrações não irão ficar restritas à área que está diante dela. O som vai atingir as regiões que eles são adjacentes. O que é que isso quer dizer, né? Falei e acabei não falando nada. Mas o que é que isso quer dizer? Significa que quando a gente está depois da porta, o som ele vai continuar se propagando. Mas há uma questão importante do tamanho dessa fenda, do tamanho da abertura da porta, né? Pode passar. Bom, o que é a difração, a gente tem que... A difração é um fenômeno que ocorre quando as ondas contornam alguma barreira ou passam por fendas. A gente pode ressaltar, né, que essa característica das ondas vale tanto para ondas eletromagnéticas quanto para ondas mecânicas. E para a gente, a visualização desse fenômeno tem a ver com o comprimento de onda. O que é que isso quer dizer, né? Significa que se tem um casal, né, alguém conversando atrás da porta, e a gente está escutando, vai haver determinados comprimentos de onda que a gente vai conseguir ouvir para que a porta esteja aberta por uma determinada distância de fenda. Por exemplo, eu deixei a porta entreaberta. Eu só vou conseguir escutar para determinados comprimentos de onda, como a gente vai ver. Então, há uma relação entre o tamanho dessa fenda e o comprimento de onda dessa onda. Tá certo? Que a gente vai falar já já. Pode passar. Então, gente, temos essas imagens aí que dá para exemplificar o que o Felipe estava falando. Essa primeira imagem aí do latido do cachorro, a onda sonora proveniente do latido, ela vai ocorrer o efeito, o fenômeno da difração, quando essa onda contornar esse obstáculo, que no caso é o muro, e então vai ser possível que o homem consiga escutar o latido do cachorro através do fenômeno da difração. E embaixo a mesma coisa. O Cebolinha consegue identificar que é a Mônica falando através do efeito da difração, né? Que a onda sonora contorna esse obstáculo, que no caso é o muro. Agora, por que mesmo que com a porta fechada, às vezes conseguimos escutar? Né? No primeiro exemplo, no exemplo do slide passado, só tinha o muro. Mas no caso da porta, porque mesmo com a porta fechada, conseguimos escutar. Notamos aí que há frestas, né, na porta. Há fresta da parte de cima, dos lados, embaixo da porta. E também há a fresta da maçaneta. Então, a onda sonora, ela vai contornar, ela vai conseguir passar por essas frestas, ocorrendo novamente o efeito da difração. Através da maçaneta, não, gente. Através da fechadura. Pelo buraco da fechadura, a onda sonora irá passar e irá ocorrer o efeito da difração. Então, pessoal, olá. Como o Bia estava falando, né, a gente tem aqui, a gente esquematizou aqui, né, isso daqui se chama o princípio de Huygens, que é uma onda que atravessa uma fechadura. No caso, a gente tem aqui a formação de ondas planas, representadas dessa maneira aqui, e aí, a partir do momento que ela passa, ela contorna aqui esse obstáculo, né, no caso, passando por essa fenda,
ela começa a gerar uma outra onda aqui, com a mesma frequência dessa, de forma que ela seja do formato do orifício, ou do formato da fenda que ela passa, tá? Se essa fenda for circular, ela vai gerar ondas circulares. Se essa fenda for retangular, ela vai gerar ondas com frentes retangulares. Mas o que é mais importante aqui para vocês saberem, que é para ocorrer o princípio da difração, a gente precisa ter essa condição aqui, ó, que o comprimento de onda seja maior do que um D. Esse D é justamente o tamanho do orifício, tá? D é esse espaço aqui, ó, entre essas duas paredes. Tudo bem? Então, a condição para que ocorra a difração é que o comprimento de onda seja maior do que essa fenda. Claro que se a fenda for maior, a onda vai passar direto, não vai ocorrer difração, né? Difração é justamente a capacidade de contornar aquele obstáculo, tá? Aqui a gente vai ver uma difração na superfície da água. Olha que interessante, isso aqui é um fenômeno totalmente natural, né? A gente está vendo aqui as ondas vindo de forma em que as frentes de onda estão na direção desse orifício, e aí ao momento que ele passa esse orifício, ele toma essa forma e começa a formar ondas circulares aí na superfície da água. Estão conseguindo observar? Isso daqui é um processo de difração na superfície da água de forma natural, né? Mas a gente também tem outros tipos de difração. Por exemplo, aqui, esse primeiro momento aqui, a gente já viu que as frentes de ondas planas ficam de forma circular ao contornar essa fenda, correto? Mas a gente também tem a situação em que haja duas fendas, né? Quando a gente tem aqui a frente de onda vindo e contornando esse obstáculo de forma a sair por uma fenda e pela outra, a gente observa que cada fenda dessa vai gerar como se fosse uma onda própria, tá? Então aqui vai gerar uma própria onda e aqui vai ter uma própria onda. E essas ondas vão interagir de tal forma a se interferir. Vocês lembram desse termo, interferência? Então, interferência é justamente quando a gente tem um princípio ondulatório, né? Que há ali uma interferência mesmo de uma onda sobre a outra, acontecendo a superposição, né? Podendo ocorrer de forma construtiva ou destrutiva, né? As amplitudes das ondas, como a gente já discutiu. Então, aqui, nessas duas fendas, cada uma delas vai gerar como se fosse uma nova onda, e elas vão se interferir entre si. Olha só, quando a gente tem aqui, por exemplo, um laser, né, que é uma onda luminosa, que no caso uma onda eletromagnética, quando ela passa por esses feixes, tá vendo? Olha como é o formato do feixe, ele é retangular, por isso que a gente vai ter essa formação aqui retangular, tá vendo? Mas o que é mais interessante é que a gente vai perceber que vai ter uma zona clara, uma zona escura, uma zona clara, uma zona escura, uma zona clara, uma zona escura. E aí eu tô te perguntando, por quê? Qual o fenômeno que justifica esse padrão acontecer aqui no anteparo? Justamente o que eu acabei de discutir com vocês, que é o processo de interferência, né? Quando aqui essa onda passa por essa fenda e passa por essa, geram como se fossem duas ondas. Essas ondas interagem de tal maneira a se interferir, formando interferências construtivas e destrutivas. Essas interferências construtivas vão fazer com que haja um pico de onda, né? Haja ali uma zona clara, e a destrutiva vai fazer com que uma onda esteja por cima, outra esteja por baixo, por exemplo, e elas se anulem a sua amplitude. Essa anulação da amplitude dá justamente essas zonas escuras, tá? Então aqui, ó, qual o fenômeno que justifica o padrão formado no anteparo? O fenômeno que justifica esse padrão é o fenômeno da interferência. Nesse caso, ocorre um padrão de interferências construtivas e destrutivas, formando zonas claras e zonas escuras. As zonas escuras se dão devido à interferência destrutiva, enquanto as zonas claras se dão devido à interferência construtiva, tá? Temos aí essa outra ilustração, que é a difração da luz. Só que, nesse caso, é através de um orifício circular. Então, vamos ter
essa configuração aí, né, do fenômeno de interferência. Temos o fenômeno de difração, quando a onda atravessa o orifício circular, e quando ela chega na parede, notamos essa configuração através do fenômeno de interferência, que são esses anéis aí circulares, né? Que onde vemos a coloração mais clara significa que está ocorrendo a interferência construtiva, ou seja, as amplitudes estão se somando, como o Igor falou. E nas partes escuras, a interferência destrutiva. As amplitudes estão se anulando. E é isso, galera. A gente observa aqui como é que está acontecendo o padrão, ó. Se a gente passa por um orifício circular, o padrão aqui vai ser justamente circular, com zonas claras e zonas escuras, como o Bia falou, devido ao padrão de interferência construtivo e destrutivo. Enquanto que aqui a gente tinha orifícios verticais aqui, formando a partir de um retângulo. Então, o padrão formado aqui vai ser retangular também. Então é isso, pessoal. Obrigado. Leiam o roteiro e façam o experimento que a gente vai passar para vocês. Tá? Tchau, tchau, gente. Tchau.